Bem, boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 24 de abril de 2023. E hoje nós estamos realizando a última palestra do nosso primeiro painel espírita 2023, porque teremos o segundo painel. E o tema do nosso painel é o ser imortal. E fechando o nosso painel, hoje estamos recebendo a nossa irmã Jaqueline Brick, que é trabalhadora do CIOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, em Jacarepaguá, casa que todos nós amamos muito. E o tema que a nossa irmã vai conversar conosco é impulsos e vontades. Esse tema está no livro Rumos Libertadores, de Joana de Ângeles, tá? É o capítulo 23. Quem tiver o livro e quiser acompanhar, fique à vontade. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, nós vamos fazer uma leitura de um livrinho do Leon Denis, Conversando com Leon Denis. E a mensagem escolhida para a noite de hoje foi a perfeição. Essa mensagem está no livro Progresso, de Leon Denis, no capítulo 5. Leon Denis diz assim: escutai a voz interior que fala a cada um de nós, aos mais ignorantes, como aos mais esclarecidos, dizendo-nos: eleva-te pelo trabalho, pelo estudo e pela prática do bem. Eis aí a revelação por excelência. E bem melhor que os ensinos do dogma, é ela quem nos faz saber que nosso papel no mundo é trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento e pelo da humanidade. Desenvolver nossas faculdades intelectuais e nossas qualidades morais. Trabalhar para colocar na terra o reino da justiça, da paz e da fraternidade, marchando juntos para esse fim distante, para esse ideal, a perfeição. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos, rogando essa proteção, rogando as energias benditas para que elas possam nos envolver, para que elas possam nos fortalecer, para que elas possam nos ajudar a nos manter de pé, equilibrados, renovados, para que cada um possa promover a sua reforma íntima, modificando a sua conduta, procurando desenvolver os aspectos morais, os aspectos intelectuais, para que assim, Senhor, possamos estar aptos a nos candidatarmos a trabalhadores da tua seara. Sempre pedindo ao Pai que, por acréscimo de misericórdia, também socorra os outros nossos irmãos sofredores, aqueles que estão desalentados, desacreditados, sofrendo em qualquer parte do mundo, do universo, no plano astral, no plano físico, para que todos nós possamos, Senhor, buscar a felicidade, a verdadeira vida, e assim nos aproximarmos de Ti. Assim, envolvidos por essas vibrações que vêm do alto, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita darmos por iniciada a nossa reunião da noite de hoje, graças a Deus. Como eu falei para vocês, a nossa irmã Jaqueline Brick, na noite de hoje, vai conversar conosco sobre esse tema tão importante para todos nós, que é impulsos e vontades. Jaque, você tem até 7h30, 7h35, se precisar, para fazer a sua reflexão, que Deus nos ampare e continue a te abençoar. A palavra está com você. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo sim. Bom, graças a Deus. Obrigada, é sempre muito bom a gente poder estar aqui e rever pessoas que a gente só consegue rever online, né? Isso é muito bom. Boa noite para todos. Muito obrigada pelo convite. Esse estudo, esse texto de Joana, vou lhe dizer. Que texto, hein? Esse foi mesmo para arrancar o couro. Porque é um texto bastante profundo e
ela parece que juntou toda aquela forma dela falar bem complicada, e colocou nesse texto. É para fazer a gente refletir, mas refletir com bastante profundidade. Eu vou compartilhar com vocês, porque como o texto realmente seria um estudo de umas 2 horas no mínimo, eu tive que fazer uma pequena síntese, né, para tirar as coisas mais importantes e que realmente vão nos auxiliar, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se agora vai compartilhar direitinho. Opa. Eu não sei se está dando para vocês enxergarem. Procura ampliar um pouquinho a tela, na parte de baixo. Vê se melhorou, Rose. Melhor, isso. Ele amplia até bastante. Lá no final da tua página, aí tem um copinho. Se você clicar nesse copinho, abre a tela toda. Copinho. Eu sei qual é o copinho que você está falando. É lá no final, embaixo do PPS, do lado direito da tua tela. Oi. Isso, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, né? Beleza. Então, vamos lá, vamos começar. Impulsos e vontades, a Rose já falou, está no Rumos Libertadores, capítulo 23, de Joana de Ângeles. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10, que também traz para a gente um pouquinho desse tema que a gente vai estudar agora. Vamos lá, vamos primeiro entender um pouquinho qual é essa definição de impulso, qual é essa definição de vontade. Então, segundo o Daniel Goleman, ele é um jornalista científico americano, escritor do livro de inteligência emocional. Ele escreveu vários outros, inteligência, alguma coisa, que agora eu não me recordo, mas um que eu, inclusive, já li e que é excelente, é esse inteligência emocional. Então, ele vem falando sobre o impulso. O impulso é o veículo da emoção. A semente de todo impulso é um sentimento explodindo para expressar-se em ação. Os que estão à mercê dos impulsos são os que não têm autocontrole suficiente. Não têm autocontrole, sofrem de uma deficiência moral. O que ele quer dizer com isso? Que todos aqueles que não têm um autocontrole sofrem de uma deficiência moral. Por quê? Porque se deixam levar por aquele impulso. E o impulso, ele está muito ligado ainda a uma coisa muito primitiva, que é também os nossos instintos, né? A capacidade de controlar os impulsos é a base da força de vontade e do caráter. E aí vamos para ver o que é a vontade. A principal das potências da alma, que inclina ou move a querer, a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa. Isso é um sinônimo que está no Michaelis, né, no dicionário, e que é semelhante em vários outros dicionários. Mas o que isso tem de importância para nós aqui, em relação ao espiritismo, em relação à nossa doutrina, né? Os espíritos, na semana que passou, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós estávamos, inclusive, estudando sobre a escala espiritual. E começamos, é claro, com os espíritos imperfeitos. E tivemos companheiro, a Aninha, que está aí. Aliás, tem várias Anas aí, né? Mas a nossa Aninha lá, trabalhadora da casa, inclusive estavam no estudo e ela vai lembrar. Nós tivemos companheiros que ficaram assim, meio em dúvida. Mas nós somos espíritos inferiores, porque dizia que uma das características ainda é que o espírito inferior ele ainda tem muita inclinação para o mal. E alguns companheiros ficaram assim, não, mas eu nem penso coisa ruim, né? Nem penso nada disso. Como é que eu tenho essa inclinação? Como é que o mal ainda está em mim? Né? E quando a gente olha ali, impulso é o veículo da emoção,
a gente lembra que emoção não é sentimento, né? O sentimento é algo mais elevado. A emoção, ela é visceral. Então, o impulso tem a ver com algo mais visceral, com algo que a gente sente naquela hora e reage. Então, a gente tem aquela sofre aquele choque e tem aquele impulso, é uma coisa muito imediata. Ou seja, muitas vezes ele foge do nosso autocontrole. Por isso que ele coloca ali. Os que não têm autocontrole sofrem de uma deficiência moral, porque não conseguem ainda controlar os seus impulsos, que ainda são coisas mais primitivas, né? Assim, conforme tais definições, podemos afirmar que a vontade é um relevante potencial íntimo, porque nos permite definir o rumo que queremos dar à própria existência. Aí a gente pensa assim, poxa, mas então é muito fácil. Eu quero e pronto. E acontece. Muitas vezes a gente se esforça muito, pensa muito, mas nem sempre acontece como a gente acha que deveria, né? Mesmo que a gente tenha muita vontade. Por quê? Porque a vontade ela tem que ser também bem direcionada. E, de preferência, não pelos impulsos, né? Mas sim pelo raciocínio. Entretanto, ela tende a sofrer várias influências. Ou seja, a vontade, sofre várias influências. Ela não depende só daquilo que eu quero, mas o que eu quero é influenciado por vários fatores, perturbadoras ou não, em razão da formação educacional do indivíduo, dos seus hábitos familiares e sociais e das crenças e concepções que alimentam. Ou seja, são muitas variantes que influenciam na nossa vontade. A própria mídia, né? Antigamente, a gente não tinha tanto acesso, né, à internet, não tinha tanto, não tinha acesso à internet. Em uma certa época, quando as televisões começaram a surgir, poucas pessoas tinham acesso à televisão por causa do valor. Então, a coisa foi feita gradativa. Hoje, não. Hoje, todo mundo, né, e uma grande parte, vamos colocar, do planeta é globalizado em função das mídias, né? Então, todo mundo sabe de tudo em tempo real, né? Em tempo recorde. É muito bom? Isso é muito bom, porque o progresso faz parte da nossa evolução e ele é necessário. Mas, em alguns momentos, a gente também tem que entender que nem tudo que a gente vê, que a gente ouve e que chega para a gente é verdadeiro. Então, precisa passar por quê? Por um crivo. Precisa passar o quê? Por uma peneira. Porque muitas vezes a gente recebe uns vídeos na internet, umas coisas assim horríveis, e a gente se revolta com aquilo, aí vem um impulso, né? Dá aquele impulso de raiva, né? De revolta. E muitas vezes aquilo nem é verdadeiro. Então a gente precisa filtrar muito a coisa. Jaqueline, Oi? levanta um pouco o seu som, está muito baixo. Então, eu não consigo levantar, ele está na maior altura. Eu posso levantar a minha voz. Ah, então, agora eu estou ouvindo melhor. Até a tua voz. Eu vou chegar um pouquinho mais próximo, eu vou levantar minha voz. Isso, um Tá beijo, bom? obrigado. Ah, porque eu realmente não consigo levantar. Ele está no máximo. Eu tive a preocupação de colocar no máximo por causa disso. Mas vamos lá. Aí, já entrando no texto de Joana, ela coloca assim: o homem é o que programa e acalenta mentalmente.
No Livro dos Espíritos, no Evangelho, que também é o do nosso estudo de hoje, no capítulo 9, no item 10, quem traz para a gente uma mensagem é Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Quem é? O pai da homeopatia, né? A gente conhece muito a homeopatia Hahnemann, né? Ele é o pai da homeopatia. Então, eu quis trazer para vocês um pouquinho da história dele, porque ele é um bom exemplo disso que Joana acabou de colocar ali em cima. O homem é o que programa e acalenta mentalmente. Então, um trechinho só da história dele, que é o espírito que deu essa comunicação no item 10 do capítulo 9. E aqui tem um pouquinho só da história dele, que eu vou ler para a gente rapidamente, vocês vão entender porque eu quis trazer para a gente conhecer. Para quem não conhece, é claro. Seu pai era pintor de porcelana e ele mesmo foi preparado para seguir a carreira paterna. Desta forma, aprendeu na escola várias línguas estrangeiras, inglês, francês, espanhol, ou seja, ele era um poliglota. O objetivo era poder, no futuro, comercializar em outros países a porcelana. Mas o seu destino seria outro, porque, na verdade, ele não tinha essa inclinação. Ele foi preparado, porque os pais queriam que assim fosse, mas no íntimo dele, ele sentia que, na verdade, essa não era a inclinação dele. Foi estudar medicina em Leipzig e Viena, mas ele era pobre, sustentava-se fazendo traduções e, assim, entrando em contato com obras sobre doutrinas existenciais. Ou seja, ele já também, né, alimentava uma ideia de que a vida não era só isso que passavam, né? Não era só aquilo que ele vivenciava. Contudo, na carreira médica, se mostrava inquieto por não conseguir bons resultados na cura dos enfermos que tratava. Ou seja, ele tinha aquela vontade, mas ele não conseguia atingir o objetivo dele. E aquilo deixava ele frustrado. Seus amigos diziam que ele sonhava, que tudo que ele almejava era uma utopia. O homem é limitado mesmo, limitados também seus conhecimentos. Ou seja, eles colocavam na cabeça dele que aquilo que ele queria era besteira, aquilo não existia. Ele estava sonhando, aquilo era uma utopia, né? Das inexauríveis fontes do pensamento que filtra as aspirações do espírito encarnado, transformando-as em ideias, promanam as sombras e as luzes que promovem a angústia e a dor que todos se entregam. Também no texto de Joana. Ou seja, vocês imaginem se Hahnemann, naquela época, se deixasse levar por essas más influências, por aquilo que as pessoas falavam, pelos amigos que o desanimavam, dizendo que as ideias dele eram sonhos, ou seja, por essas sombras que com certeza estavam em volta dele também, para que ele se desviasse do caminho que ele com certeza contratou antes, né? Finalmente, aos 36 anos, após a morte de um amigo que cuidava clinicamente, resolve abandonar a medicina. Adentra o seu consultório e avisa seus pacientes que não mais os atenderá. Ou seja, em algum momento, todas essas sombras conseguiram algum abrigo dentro dele. E o angustiaram, o atormentaram, ao ponto de, por causa da morte desse amigo, ele dizer: eu vou abandonar a medicina, eu não consigo curar ninguém. Se eu não posso, se os não pode curar, de que vale a sua ciência? Então, aquilo deixava ele atormentado. E que adianta eu estudar tanto, me sacrificar tanto, se eu não consigo curar ninguém?
se eu não consigo evoluir naquilo que são as minhas convicções, né? E a gente vai vendo algumas semelhanças com a nossa vida, né? Com o nosso dia a dia, com as coisas que nos acontecem, e despede a todos. Está profundamente desanimado. Para sobreviver e sustentar a família, trabalha em traduções, mais especialmente na área de química e da farmacologia. Fazendo a tradução de uma obra de um médico escocês, William Cullen, no ano de 1790, surpreende-se com a descrição das propriedades do quinino e começa experiências nele mesmo. O quinino era um veneno, era em altas doses, podia também usado para curar, ele também podia causar até a morte. E ele começou a fazer essas experiências nele mesmo. Desde os primeiros momentos, Hahnemann sofreu acirrada campanha contrária ao que expunha, em especial dos farmacêuticos, pelo que muito padeceu. Ou seja, o que a gente observa? 1790. Ele já tinha 36 anos. Que naquela época, mesmo já com a ciência começando a evoluir, as ideias novas sempre sofreram um grande ataque. Tudo que é novo, né, é uma coisa assim, olhada primeiro assim, né, como diz o outro, de soslaio. Tudo que é novo e que ainda não tomou forma, as pessoas temem, né? São as mudanças. Somente em 1835, já com seus 80 anos, viúvo, foi procurado por uma jovem que o buscou em sua cidade como último recurso médico e foi por ele curada. Curada através de quê? Dessas ideias que ele já tinha desenvolvido, né? E que hoje nós conhecemos como a homeopatia. A cada um compete o indeclinável dever de renovar para melhorar a própria vida, envidando esforços exaustivos na consecução do empreendimento em prol da felicidade. Aqui a gente vê o que Hahnemann fez. Ele não mediu esforços para poder provar aquela tese dele, que aquilo estava certo, que ele podia realmente fazer a diferença. Ou seja, ele não mediu esforços, levou a vida toda praticamente, mas o tempo todo naquela vontade férrea de mudar, de melhorar, de fazer a diferença. De fazer a diferença, de mostrar que era possível, sim, trazer uma melhoria para as pessoas. Que ele não estudou à toa, né? Nesse sentido, porém, é ingente, ou seja, é essencial examinar o que constitui ou não felicidade. Quais as suas metas, suas concessões e desaires. Hoje a gente, como eu já comentei, a gente fala muito sobre a tecnologia, né? A tecnologia nos ajuda em muita coisa. Mas também ela traz para a gente um mundo de coisas muito novas, de muitas coisas. Vamos dar um exemplo básico, o celular. O celular, no piscar de olhos, já tem um modelo novo. Você pisca aqui e já tem sei lá, um A20, 25, Galaxy não sei o quê, Samsung não sei o quê. Enfim, é uma infinidade de tipos, que cada um faz uma coisa diferente. O outro você pode estar em movimento, que o vídeo que você fizer, tem uma propaganda na televisão, né? Que o vídeo que você fizer, ele vai ficar sem aqueles atropelos que você tiver lá na hora de filmar. Então, cada vez mais,
o homem vem evoluindo intelectualmente. E os espíritos colocam para a gente, sempre. Isso já é uma coisa batida e sabida. Que nós temos duas asas a desenvolver e que, até então, a asa da intelectualidade ainda está acima da nossa asa da moralidade. Mas já estamos passando naquele processo, que é o nosso processo de quê? Do mundo de regeneração. Esse processo, nós já estamos em um processo. Eu diria que nós já estamos na primeira etapa do mundo de regeneração. Eu penso particularmente que esse start do mundo de regeneração ele ficou mais visível até com a pandemia, né? Que é um exemplo que a gente não pode esquecer. Então, cada vez mais a tendência é que a nossa asa da moralidade, que ela comece a crescer. E ela precisa crescer. Porque só a tecnologia não vai nos levar aonde efetivamente precisamos ir. Só a tecnologia não vai nos ensinar o essencial, que é esse amor ao próximo, essa aceitação. A gente ainda ouve companheiros, né, e nós mesmos, em muitas ocasiões, ainda nos pegamos olhando o outro com ar de reprovação. Seja lá por que for. Basta que seja algo contrário àquilo que pensamos. Não é verdade? Em várias ocasiões, seja através da mídia, seja através do nosso trabalho, do próprio trabalho social dentro da casa espírita, a gente ouve falar ainda de companheiros que ainda não compreenderam que dentro da casa espírita é o local que a gente tem que exercitar, acima de tudo, a compreensão, a humildade, o deixar de lado os melindres. Porque a gente pensa assim, não, dentro de um centro religioso, dentro de uma casa religiosa, ou de uma igreja, ou de um centro, não, isso não existe. É todo mundo muito bonzinho, todo mundo ri para todo mundo. Seria ótimo se fosse assim. Mas a verdade é que não é. E não é por quê? Porque ali é um local que nos ajuda a parar essas arestas. É o local da gente se enxergar. Porque dentro da nossa casa, quem vive com a gente sabe como nós somos. Não é verdade? Aquele verniz todo que a gente leva para o local de trabalho, que a gente leva para uma festa, aquele verniz, tipo assim, fulano é tão bonzinho. Gente, mas fulano tem uma paciência, mas não sabe que, né? Ali no fundo, a gente está num esforço danado para não se mostrar como realmente nós somos, em muitas ocasiões. E muitas vezes a nossa tolerância, né, vai a zero. Tinha até um programa, não me lembro qual era, desses de comédia na televisão, né, que o cidadão falando tolerância zero. Então, a nossa tolerância, muitas vezes, né, ainda está nesse nível, 0 graus, ou seja, nenhuma, para determinados assuntos. Em contrapartida, é claro, graças a Deus, já evoluímos. Em algumas situações, já conseguimos exercitar toda a tolerância e toda a paciência. Exercitar, porque ainda não temos. Mas estamos a caminho. O homem que vem com auxílio da tecnologia, modificando a face do planeta, que lhe é berço e em que habita, não tem sabido valorizar os mesmos recursos em favor das profundas transformações das paisagens íntimas.
que se encontram sombreadas de angústias, quando não assoladas pela desesperação. Ou seja, essa mesma tecnologia que é utilizada para tanta coisa, né? Principalmente para diversão, para distração, né? Também para o trabalho, né? Também para o estudo. Essa mesma tecnologia, ela também pode nos auxiliar para nos transformar. Através de quê? Quando procuramos um texto de estudo, quando postamos uma mensagem edificante, quando não queremos ver uma crítica, quando nos abstemos de um comentário maldoso. Ou seja, a mídia, a tecnologia, ela serve tanto para uma coisa quanto para outra. Tudo depende de como nós a utilizamos. Nós vemos durante a pandemia que, como não se podia sair de casa, né, muita gente ficou profundamente depressiva, porque muitos ficaram totalmente sozinhos. A única coisa que os comunicava com o mundo exterior era através do celular, através do computador, através do telefone. Mas, mesmo assim, para muitos isso não foi suficiente. Então, o que se fez com os profissionais da saúde responsáveis pelas terapias? Começaram a fazer atendimento online. E isso funcionou de uma tal forma que até hoje muitos continuam. Então, o atendimento online, ele aproximou o médico do paciente e vice-versa. Então, quando o paciente não consegue mais sair da sua casa para ir até um consultório, ele pode ver o seu médico através de uma chamada de vídeo, ele pode conversar com o seu médico. Então, vejam que coisa boa, coisa maravilhosa. E graças a esses atendimentos, não só de médicos, não só de terapeutas, mas de muitos voluntários que se voluntariaram a conversar com aqueles que não tinham ninguém, é que muita gente passou pela pandemia e conseguiu, graças a Deus, ficar bem. Mas, ao contrário, muitos se fecharam e não conseguiram fazer dessa comunicação algo suficiente para os auxiliar e procuraram fugas na própria tecnologia, mas em locais que, ao invés de agregarem coisas boas, agravaram as coisas ruins que já estavam em burburinho no seu ritmo. Aí é que a gente volta de novo. Profundas transformações das paisagens íntimas que se encontram sombreadas de angústias, quando não assoladas pela desesperação. Isto por conceituar a felicidade como sendo o prazer dos sentidos, que usufrui, não raro, até a exaustão, através do abuso em que se demora, no desgoverno das sensações. E aí a gente vem falar de novo do impulso. Impulso de quê? De procurar uma satisfação imediata para aquilo que ele está sentindo. Impulso de procurar algo que o afaste completamente da sua realidade. E isso não é só o quadro que se implantou na pandemia. Ainda hoje, muitos ainda procuram essas válvulas de escape. Nós procuramos ainda algumas válvulas de escape, algumas muletas para nos ajudar nessa caminhada. O problema é que, quais são essas muletas? Quais são essas válvulas de escape? Em que eu estou focando a minha vontade? Em algo que efetivamente vai me agregar alguma coisa?
em algo que realmente vai me auxiliar na minha caminhada? São reflexões que devemos fazer sempre, a cada escolha. E, principalmente, quando temos esse contato diário com a internet, com os fake news da vida, que muitas vezes fazem famílias deixarem de se falar, né? Haja vista os nossos momentos aí de eleições, de política, onde pessoas, familiares, convivendo na mesma casa, brigaram por diferentes opiniões. Muitas pessoas conseguiram criar verdadeiras discussões na internet por não respeitar, né, a opinião de cada um. Cada um é que sabe, né, daquilo em que acredita. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Até porque, da mesma forma que julgamos, seremos julgados. Então, vejam que sempre há dois lados de uma mesma moeda. Ou seja, sempre há pontos de vista diferentes. E nós precisamos saber aonde estamos focando os nossos esforços, a nossa vontade. Será que estamos focando em coisas que realmente são úteis e que vão nos agregar valores reais, positivos? E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 900... Ai, perdão, e agora? Perdão. 909, Kardec pergunta, né, essa perguntinha que a gente tem sempre que se perguntar. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim! Olha que maravilha! Os espíritos são diretos. Sim! E, por vezes, fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Eles começam respondendo de uma forma muito simples, ainda dizendo assim, quer dizer, até a primeira frase a gente fica super animada, né? Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. Opa, que maravilha! Então, tá tranquilo. Se a gente não precisa fazer um esforço muito grande, aí depois eles arrematam, né? Aí a gente já fica assim meio, dá uma estremecida. O que lhe falta é a vontade. Ou seja, aí a gente para e reflete, gente, o que a gente está fazendo? Não, mas eu estou me esforçando. Eu vou quase todo dia na casa espírita. Eu faço evangelho no lar uma vez, não. Eu faço todos os dias. O tempo todo. Eu leio 2, 3 livros de Emmanuel, Chico Xavier, de espírita. Eu faço tudo. Não, eu tenho força de vontade. Aí, o que acontece? Às vezes acontece uma coisa boba, né? Às vezes uma coisa boba. E a gente perde completamente as estribeiras. Dá uma resposta atravessada. Pensa assim, esse daí não sabe nada, não sabe quem eu sou. Aí o orgulho, né? Fala um pouquinho mais alto. Às vezes por uma coisa boba. Aí todo aquele esforço que você está fazendo, todo dia está na casa espírita, lendo 300 mil livros, e você chega à conclusão que ainda não introjetou nada. Porque por uma coisinha mínima, a gente se melindra. Por uma coisa à toa, boba. Às vezes a gente fica sem falar com a pessoa, né? Anos a fio. Joana continua. Os que voam em busca das emoções superiores constituem exceção à generalidade.
e passam quase sempre na comunidade como sendo personalidades estranhas, singulares ou visionárias. Ou seja, quando você realmente consegue se esforçar, né, para começar a mudar, muitas vezes a gente encontra umas barreiras. Engraçado isso, é estranho. Às vezes dentro daqueles que nos conhecem, dos próprios familiares. Ah, mas fulano mudou muito. Depois que virou espírita, quem não ouve isso? Como se simplesmente virar espírita fosse já ser espírito superior. Mas, na verdade, as pessoas estranham quando a gente muda a forma de começar a agir. Porque não tem como a gente começar a estudar o espiritismo, entender o que a doutrina traz e nos mantermos na mesma posição. Não tem como. Porque tudo que a gente aprende, se a gente não colocar em prática, não foi aprendido. Foi lido, mas não foi estudado. Então não adianta a gente ler um livro maravilhoso de André Luiz e dizer e repetir tudo aquilo se a gente não consegue colocar em prática o que ele nos traz. Pergunta-se por que o avanço moral não corresponde ao crescimento intelecto-tecnológico. Inquire-se qual a razão dos numerosos desequilíbrios que imperam na atualidade. Qual será? Deixa eu só olhar porque eu estou... são 7h22 e eu não estava, desculpa, sem o acesso ao relógio. As causas matrizes se encontram no espírito, ainda vinculadas às expressões grotescas das formas primárias, pelas quais vem transitando na larga romagem para a luz. Ou seja, nós já evoluímos com toda certeza. Não empunhamos mais espadas, pelo menos uma grande parte de nós. Não decepamos cabeças. Hoje, a língua ainda fere de vez em quando. O pensamento ainda fere de vez em quando. Uma atitude ou outra. Mas já evoluímos, não evoluímos? Mas o que ainda nos impede a evoluirmos mais? Essa é a reflexão que Joana vem nos trazendo. Precisamos parar sempre, 1 minuto que seja em cada dia, para refletirmos. Qual é a razão ainda desses desequilíbrios que ainda não só aqueles que estão à nossa volta, mas nós mesmos, muitas vezes, ainda temos? É para nossa reflexão. No livro No Mundo Maior, o benfeitor Eusébio questiona: por que não sofrear o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? Ou seja, por que logo que a gente começa a raciocinar, a gente não larga de lado esse instinto, esses impulsos ainda de uma certa animalidade? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Aí a gente lembra aquela coisa do desenho animado? Um diabinho de um lado, um anjinho do outro. Por que ainda estamos ali, nesse meio termo? Aí o benfeitor Calderaro, em Ação e Reação, falando sobre o cérebro, ratifica: temos apenas um que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. No primeiro situamos a residência de nossos impulsos automáticos, ou seja, é aquele que, quando vem, a gente revida, na hora, nem pensa, simbolizando o sumário vivo
dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Ou seja, é ao meio do caminho. Estamos ali trabalhando. No terceiro, temos a Casa das Noções Superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Ou seja, são 3 patamares, né? Num deles mora o hábito e o automatismo. No outro, residem o esforço e a vontade. E no último, moram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Eu achei esse exemplo assim fantástico. Principalmente quem gosta muito de psicologia, que é o meu caso, que em Joana a gente estuda muito isso. Isso, inclusive, tem a ver com as próprias divisões do nosso cérebro, né? Onde a gente tem já ainda os nossos impulsos mais primitivos, a nossa parte já mais desenvolvida, a parte mais racional, e aquela parte que a gente utiliza muito pouquinho, muito pouquinho, muito pouquinho, mas que ela está lá, precisando ser desenvolvida ainda. Como é mais fácil a conquista tecnicista, que não impõe os supremos sacrifícios da renúncia e do incessante burilamento, realizam no campo externo o que lhes imporia inauditos esforços no reduto interior. Ou seja, essas coisas que a própria tecnologia nos auxilia, é tudo mais fácil. Nós queremos as coisas mais práticas. Aquilo que mexe muito com o que a gente tem aqui dentro, que a gente não quer mexer muito, que a gente prefere muitas vezes colocar para debaixo do tapete, a gente deixa um pouquinho de lado, né? Deixa para depois. Né? Às vezes a gente fala, não vou resolver nessa vida, não, vou deixar para a próxima. Como se a próxima fosse muito distante. Né? E como se, em uma existência só, a gente pudesse resolver tudo. Ou seja, se não resolver tudo nessa, resolve tudo na outra. Esquecendo que o ideal é a gente resolver o máximo possível nessa. Porque na outra terão tantos quanto tiveram nessa. Porque se eu conseguir trabalhar nessa, a paciência, olha o que ainda restou para a próxima. Então, nós temos que ter em mente que o postergar é muito complicado, gente. É muito complicado. Porque a gente não está deixando para lá, a gente não está eliminando nada. Que nem varrer casa, esconder poeira. Aquilo vai se acumulando, e uma hora você tem que jogar fora, não tem jeito. E aí, Joana, aqui, vamos lá. São horas, porém, de transição esperada. Ou seja, estamos a caminho, faz parte. Embora o ensurdecer estonteante da voragem que os combure, que os consume, nas manifestações meramente sensoriais, os que assim vivem caem por exaustão e melancolia, frustrados e insaciados, dando início às experiências elevadas sob o acoimar dos sofrimentos que irrompem graves de longo porte. Ou seja, em cima do sofrer mesmo, em cima daquele sofrimento, né, que vem e que não tem como a gente fugir. E se você não aprender por bem, você não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Sobre a dor do sofrimento. Quando lucila a necessidade de fundo espiritual transcendente, gastas já se encontram as forças. Ninguém está fadado à dor. Sofrimento é a opção de quem se rebela contra o dever, preferindo estagiar nos patamares sombrios da ascensão. Um pouco de reflexão basta para que se percebam as altas finalidades da vida, a manifestar-se em tudo.
aqui na figurinha do lado, fala para a gente sobre a porta larga e a porta estreita. Então, qual é a nossa reflexão principal? O que está ditando a nossa vida? São os nossos impulsos ainda inferiores? Ou é a nossa vontade, aquela vontade mesmo de melhorar, de crescer? Qual é essa reflexão que Joana traz para a gente? O que a gente tem que levar disso tudo? Que foi dito, que foi lido, que foi trazido? Vamos sintetizar. O que a gente precisa? Qual é a asa que a gente precisa fazer subir? Será que a gente ainda já chegou a esse ponto de conseguir mesmo, né, elevar bem os nossos pensamentos e deixar que os impulsos falem o menos possível? Já está quase no nosso tempinho, essa é a última página. Cultivar as aspirações superiores e anelá-las com veemência, libertando-se dos condicionamentos transatos e do atavismo dos instintos primeiros, com largas experiências pela trilha da razão, é dever imediato a benefício da felicidade. Então, Joana trouxe já a receitinha do bolo. E Joana é fantástica. Ela sempre traz uma receitinha do bolo. Então, a nossa receitinha é o quê? Cultivar as aspirações superiores. E nos esforçar com vontade, com veemência, libertando-se dos condicionamentos que ainda trazemos, que fazem parte ainda desses instintos primitivos, desses impulsos, do toma lá da cá. Não, pisou no meu pé, eu vou pisar também. Olho por olho, dente por dente. Já saímos. Não estamos mais nesse patamar. Não podemos mais agir assim. Não temos mais esse tempo. Esse tempo já passou. Não dá mais para ser olho por olho, dente por dente. Refrear impulsos grotescos. Bloquear tendências tormentosas e sandices mediante exercícios das disciplinas morais relevantes. Constitui metodologia para aplicação imediata de resultado salutar. Refrear impulsos grotescos. Asseverava Jó com atualidade contundente, ou seja, podemos trazer para hoje, sem a menor preocupação, conforme se lê no capítulo 22, versículo 28. Determinado tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teu caminho. Ou seja, se você tiver o propósito firme, a vontade inquebrantável e a certeza daquilo que você precisa para a sua vida, a luz brilhará em teu caminho. O que o homem anelar, apenas logrará. Porquanto, o que se inicia nas telas do pensamento exterioriza-se pelas engrenagens da vontade, consubstanciando-se através da ação. Quando o homem comanda os impulsos, dando direção correta às aspirações, a vida lhe responde em poemas de paz e êxito às tentativas de crescimento. Ou seja, bem resumido, só depende da gente. Depende de nós. Tem uma música assim. Eu não me lembro a letra toda, mas é mais ou menos por aí. Depende de nós. Então, que tenhamos sempre a força e a convicção necessária de que essa mudança que precisamos estar sempre exercitando a cada dia, e temos um manancial maravilhoso para nos guiar, que é o Evangelho, que é a doutrina dos Espíritos, seja sempre esse baluarte a guiar a nossa caminhada. Muito obrigado, uma boa noite para todos.
Obrigada, minha irmã. E eu achei muito linda essa última frase que ficou aqui no canto direito da Joana, né? Dizendo que essa luta é a luta íntima, mas ela é uma luta que ocorre em silêncio. E a vitória ou a derrota é tua. Então, que todos nós possamos, né, fazer essa avaliação. Aí eu lembrando aqui Agostinho na questão 919A, que a gente faça aquele conhece-te a ti mesmo, que a gente faça, como ele recomenda, toda noite antes de dormir, faça aquelas perguntas a si próprio, né? Como foi teu dia, o que você fez, o que não fez, e assim, fazendo essa reflexão, nós vamos crescendo, nós vamos melhorando cada vez mais. Muito obrigada, minha amiga Jaqueline, por você ter trazido para nós essas reflexões tão importantes, porque é um momento que todos nós temos que... nós estamos passando um momento agora, podemos dizer assim, especial, delicado, né? É o momento da separação do joio do trigo, é o momento que nós temos que fazer uma reflexão profunda sobre nossa conduta, sobre o nosso pensar, sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo e como estamos preparando a nossa vida futura. Porque, como diz os amigos espirituais, né, esse é o melhor momento de fazermos uma nova versão de nós mesmos. Mas isso é uma coisa que cada um tem que fazer por si, e o melhor momento para começarmos isso é o agora, porque agora nós podemos mudar muita coisa. Então, eu te agradeço por ter aceito o nosso convite, por estar conosco aqui, nos dando essa oportunidade de, mais uma vez, refletirmos sobre todas essas questões tão importantes para a nossa vida. Um beijo, querida, no teu coração. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa noite de estudos. Agradeço a presença de todos vocês e nós vamos encerrando a nossa reunião, muito alegres, né, com a presença de vários amigos aí que vieram nos acompanhar, e eu quero agradecer, né, mais uma vez, e vou pedir ao nosso irmão Guilherme Azeredo, que veio nos visitar. Guilherme, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Se você puder, liga teu microfone aí. O Guilherme está aí? Está nos ouvindo? Eu acho que no momento não, né? Então, eu vou pedir para nosso irmão Jorge fazer a nossa prece de agradecimento. Jorge, por favor. Jorge, você está me ouvindo? Ele está tentando. Ela está tentando ligar aí? Pronto, consegui ligar. Consegui. Senhor, nosso Pai, nosso companheiro, amigo de todas as horas, aqui estamos, então, agradecendo pela oportunidade que nos foi dada, mais um estudo, trazendo-nos serenidade, trazendo-nos equilíbrio, proporcionando-nos as condições ideais para uma boa evolução, fazendo com que, assim, possamos, seguindo o conselho do nosso mestre, seguir tranquilos, seguir confiantes na certeza do bom caminho. Que tudo corra bem, com muita serenidade, que possamos aprender todos esses ensinamentos que nos foram transmitidos pela nossa companheira Jaqueline, fazendo com que, assim, o equilíbrio, a harmonia e o crescimento se deem num ritmo de serenidade, de paz e muita luz. Muito obrigado, Senhor. Esteja sempre conosco, orientando-nos, fortalecendo-nos, dando-nos a oportunidade do bem servir, do bem fazer, do bem orientar. Que tudo corra bem, com muita paz, muita luz, é o que humildemente lhe rogamos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, mais uma vez, uma boa noite a todos. Amanhã estaremos aqui para mais uma tarde, noite de estudos, tá bom? Beijo no coração de vocês. Boa noite. Muita paz. Boa Parabéns, Jaqueline. Muito obrigado. Boa noite. Ana, Guilherme, Iraci, um beijo, Carmen, um beijo para todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. noite. Tchau.
Tchau, tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado, Jaque. Obrigado. Eu que agradeço, querido. Beijo. Te ver, Jaque. Beijo.